Fala, meus amigos e amigas palmeirenses, uma excelente quarta-feira para vocês. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com essas últimas informações do Verdão, que joga nesta quarta-feira às 19 horas contra o Fluminense lá no Maracanã. Uma vitória pode deixar o Palmeiras na terceira colocação do Campeonato Brasileiro, porque Flamengo e Red Bull Bragantino se enfrentam também nessa rodada. Se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião aí nos comentários e vamos para o vídeo. Vou começar por aqui, já tudo bem? Boa tarde para você e para todos que acompanham o Taon. O Abel não pode repetir a escalação do jogo contra o Atlético Mineiro porque o Bruno Fux está suspenso, tomou o terceiro cartão amarelo, então certamente mexerá na dupla de zaga. O Mikael deve jogar no lugar dele ao lado do Gustavo Gomes. Essa dupla, Gomes e Mikael, já fizeram 3 jogos juntos pelo Palmeiras e os 3 foram 3 vitórias. Então é uma boa margem aí para o torcedor palmeirense, pensando no Mikael no lugar do Bruno Fux. Flaco Lopes, que cumpriu suspensão contra o Atlético Mineiro, está à disposição, mas o Vitor Roque deve começar jogando como titular mesmo. Foi muito bem e muito elogiado no último jogo. O Vitor Roque já tinha falado, né, que está com uma pressão nas costas, o Abel também falou sobre isso, mas que quer que ele jogue com essa raiva, com essa vontade de ir para cima mesmo, porque isso fortalece o futebol do Vitor Roque e o Abel gostou muito do desempenho dele no jogo contra o Atlético Mineiro. Ele até comemorou o gol ali, né, que foi um gol contra, mas ele disse que para ele também fazer parte, ter ajudado nesse gol, dar uma aliviada para essa pressão que ele mesmo coloca sobre ele. A gente sabe que ele foi a contratação mais cara do Palmeiras para vir para cá. O Palmeiras que vendeu, né, Richard Rios, e o Richard já está lá no Benfica de Portugal, chegou lá para assinar tudo. No lugar dele, Lucas Evangelista entrou como titular no último jogo contra o Atlético Mineiro e foi muito bem também, inclusive fazendo gol. Lucas Evangelista deve jogar hoje também como titular no lugar do Richard Rios, é o reserva imediato, né? Ele que foi contratado justamente para assumir essa posição. E o Palmeiras deve ir ao mercado, né, Joana? Mas vai pesquisar ainda porque não quer gastar muito dinheiro, não. Entrou dinheiro no caixa, mas não quer soltar tanto dinheiro assim, então vai olhar e trabalhar com o que tem dentro de campo. Lucas, me escuta? Vamos com você agora falando um pouquinho do Fluminense, que vai enfrentar esse Palmeiras? Agora escuta. Terá como novidade para o confronto contra o Fluminense nesta quarta-feira no Maracanã a volta do Flaco Lopes, que estava suspenso. Uma opção a mais para o técnico Abel Ferreira montar o ataque. O desfalque é o zagueiro Bruno Fux, que tomou o terceiro cartão amarelo na partida contra o Atlético. Como o Palmeiras segue sem o Murilo, está se recuperando de uma contusão muscular que teve no Mundial de Clubes, o Mikael deve formar a dupla de zaga ao lado do Gustavo Gomes. Palmeiras também está no mercado em busca de reposição para o Richard Rios, que já se apresentou ao Benfica. O volante mexicano Marcel Ruiz, do Toluca do México, interessa ao Palmeiras. O clube alviverde analisa outras opções, analisa outros nomes, mas o volante mexicano é um dos nomes que interessa ao Palmeiras. Por enquanto, ainda não fez proposta para contratar o jogador. Palmeiras tenta sua 6ª vitória fora de casa nesse Campeonato Brasileiro contra o Fluminense. Por enquanto, é o melhor visitante. São 6 jogos fora de casa, 5 vitórias e apenas uma derrota. Tenta também a sua 2ª vitória consecutiva na competição. E o Felipe Anderson, que foi titular nos 2 últimos jogos, falou sobre esse confronto contra o Fluminense. Vamos acompanhar. Creio que será um jogo muito duro, muito difícil, que as duas equipes vão lutar pela vitória, eles na casa deles, com a confiança que eles têm, mesmo com as derrotas que eles sofreram pós-mundial, mas nós sabemos que nós temos força, nós temos humildade para enfrentar esses adversários, nós temos qualidade para poder vencer também, então é levar a confiança, a humildade e a coragem para jogar em um campo muito difícil e buscar os 3 pontos como nós sempre fazemos contra qualquer adversário. O jogo também marca o reencontro dos treinadores. O Abel Ferreira, que elogiou o Renato Gaúcho no Mundial de Clubes e diz que espera o convite para jogar futevôlei nas praias de Ipanema. Será que é dessa vez? Nós vamos acompanhar. Hoje o Gabotão com o Rafael Marques. Muito bem, tá aí o Felipe Anderson, que voltou dos Estados Unidos, né? Que voltou dos Estados Unidos, exatamente. O Felipe Anderson, que agora vem jogando mais, né? Jogou aí na última partida também e tal. Quem não vai jogar nem hoje, nem esse ano mais é o Paulinho, foi operado ontem. Só volta no ano que vem, que era uma das grandes apostas do Palmeiras para esse ano. Grandes contratações, ele e o Vitor Roque, as dupla, e ele já está fora de circuito. Certo. Paulinho está fora.
não dá para eximir o Palmeiras de responsabilidade nisso, porque o Palmeiras assume a responsa e o risco, e quando você assume o risco, ele pode dar certo, pode dar errado, deu errado. O jogador não tem culpa, né? Não, nenhuma. Nenhuma, zero. Faz tudo que... Sem pegar, até pegar a flanela aqui, mas também às vezes essas coisas acontecem. Você vai lá, acontece, faz legal, de repente o cara muda de então, cenário, mas o cara piora. Vamos lá, você tem uma caneca e um celular, tá? Meu celular tá todo zoado. Você não sabe se ele vai ficar legal. Você vai investir o dinheiro do clube. Não é uma questão do Paulinho em si, pelo amor de Deus. Agora, você pega o dinheiro do clube para contratar um jogador diferente. O Arnaldo fala que na reta final do ano anterior ele já sofreu muito. Ele jogou... Sim, ele jogou... Lembra? Ele jogou a base de filtração. Né? Então, a questão não é a cirurgia deu errado, o corpo dele se recuperou. A questão é, o Palmeiras errou, porque botou um dinheiro em cima do jogador que vai ficar um ano sem jogar. Entendeu? Jogou um pouco agora, foi importante. Não estou culpando Paulinho, não estou dizendo nada disso. O Palmeiras correu risco. Quem corre risco, acerta e erra. E errou. Ponto. Né? Você poderia trazer um jogador que, nesse momento, poderia entrar em campo contra o Fluminense e resolver o jogo. Paulinho. Essa é a margem de Entendeu? Tem uma estabilidade, Isso. tem uma condição financeira que Exato. errar. Exato. Não é o caso do Corinthians, não é o caso do não é um erro proposital, claro. Não é que tem má intenção, claro. Não é que foi de sacanagem, nada disso. Certo? Mas no frigir dos ovos, o Palmeiras não tem este jogador para a temporada importante, num momento importante. Isso é um fato e há de se absolver. Isso lá dentro está sendo visto? Está tranquilo, tranquilo, porque Paulinho tem contrato de 4 anos, contrato é longo, enfim. É porque daqui a pouco a gente vai falar sobre outras crises em departamento médico, que é diferente dessa. Do Palmeiras está tudo legal. O Flamengo... O organismo do jogador não reagiu bem à cola da fratura. Teve que tirar um pedaço da bacia lá, um osso. É um negócio claramente complexo, né? Pelo visto, não é um negócio simples. Não é um osso que só cola, um músculo que volta. Né? Parece muitas vezes é simples. Mas em alguns casos pode complicar e ele é um desses casos. Complicou. Entendeu? Então aí teve que fazer uma outra engenharia. Ele fez a cirurgia ontem. A informação dos companheiros ali, né? Do nosso palestra. Que deram antes do Mundial. Antes do... Né? Exatamente. Foi do Léo Barbieri. Foi muito E o sol que pega nisso é nessas coisas. Muitas vezes você cospe e cai na sua testa. A frase da tia não precisava ter sido falada. Mas... Aquela hora não fala, porque ela quis dar uma cutucada no Neymar. Dá bom dia a cavalo, quem fala muito. Dá bom dia a cavalo, exatamente. Quem cavalo, quem fala muito dá bom dia a cavalo. Esse caso seria até uma repercussão menor se a frase dela não tivesse saído da boca dela. Bem menor. É verdade. Seria um caso de uma situação... Mas quando fala muito, muitas vezes... Vai pro aprendizado, né? Eu acho que ela não tira mais essa frase da boca dela. Eu também acho que não. Eu acho que não. Mas enfim, este caso à parte, né? O Palmeiras se movimenta para contratar um volante. O que eu sei é que a comissão técnica do Palmeiras gosta muito do Wendel, do Zenit. Não, mas esse aí, meu velho, ele já teve para chegar um assento... É a mesma coisa do Claudinho, viu? Calma, só para te falar. Ele já teve para jogar no Brasil 150 vezes. Ele já comprou de passagem, velho. Ele já fez de check-in. Já botou camisa do Flamengo, do Botafogo, do não sei quem lá. Olha, só estou posicionando que é um nome que a comissão gosta. Exato. Se vai chegar, não vai chegar. É o seguinte, eu não faria nenhum movimento abrupto para contratar ninguém agora. Por quê? Agora vai ser mais caro. Agora você tem uma série de mercados de jogadores. Mercado sul-americano, mercado mexicano. O Ruiz, por exemplo, disse que... E, sinceramente, o Palmeiras tem um evangelista que foi contratado para isso. Se não der machucar, você pode jogar com Martínez e Aníbal, e o Alan também pode ser o camisa 8. Então eu não contrataria ninguém hoje. Contrataria alguém para o lugar do Rios, mas não agora. Espera um pouco, espera o mercado dar uma sentada, vai custar mais barato lá na frente e você vai ter uma opção melhor. Entendeu? Por outro lado, você vai contratar a raspa do tacho. Pode ser. De novo, risco. Certo? Então, como você não tem necessidade agora, não tem por que enfiar 15 milhões de euros num jogador para impedir que ele vá para a Europa. Entende? Então, dá uma mapeada no mercado, um pouco de calma para fazer essa contratação. Isso, à parte, campo e bola. Eu não faço a menor ideia de qual o Palmeiras vai ver em campo hoje. Por quê? Porque não há uma constância.
Então vamos colocar o possível Palmeiras. Não é o time. Os jogadores em campo a gente vai falar sobre eles. Que forma o Palmeiras vai jogar? Como o Palmeiras vai entrar? Qual vai ser o Palmeiras do Mirassol, do Galo, do Porto, do segundo tempo contra o Chelsea, do Inter Miami? Esta maresia, essa marola, né, é que me deixa em dúvida de qual vai ser, em termos de postura e comportamento, o que o Palmeiras vai fazer em campo contra um time forte fisicamente, provavelmente com 3 zagueiros, e se seria a melhor opção jogar com Facundo, Felipe Anderson e Maurício, girando o tempo todo, os 3 jogadores, pode ser um modelo de jogo. Se um jogo fora de casa não seria melhor você ter um pouco mais de cautela com o Alan no lugar do Facundo para cuidar mais um pouco do lado direito do Palmeiras. Essa é a dúvida que eu tenho para a escalação, se é Alan Facundo e de que forma o Palmeiras vai jogar. A coisa chegou agora, ainda em julho, isso é um problema, uma deficiência do trabalho do Abel. Nós já vimos esse trabalho assim, ó. Tudo bem, o estadual perdeu para o Corinthians, mas antes do Corinthians teve muita mexida no time, revezamento, né? A gente fica sempre pautado nessa questão do controle de carga. Beleza, aí veio, perdeu lá do Corinthians, perdeu pênalti para variar, ok. Aí você começa o Brasileiro com um jogo ruim contra o Botafogo, depois emenda uma sequência maravilhosa. A sequência foi ótima, foi agora, foi nesse Campeonato Brasileiro. Num momento difícil, com jogos difíceis, né? Aí vem jogo grande. O jogo contra o Bahia eu tiro do contexto, porque aquele jogo o Palmeiras toma um gol no último minuto, buscando o resultado, não estava jogando mal, certo? Perdeu o jogo de 1-0. Agora, o Flamengo, de novo, perde pênalti, perde o jogo no segundo tempo, e o jogo contra o Cruzeiro, que foi uma coisa, né? Foi um amasso ali nos primeiros 20 minutos, estava sem a zaga titular, beleza. Então, é isso que eu quero ver agora. Qual Palmeiras? Ele vai emendar uma regularidade? Porque assim, cara, esse é o tipo de jogo que time campeão brasileiro no final tem que ganhar. Como o Cruzeiro ganhou do Fluminense semana passada. Não dá pra você falar assim, mas o Fluminense agora... O empate pode ser bom, e não é demérito ao Fluminense, entenda o que eu tô dizendo. Não, dá pra... O Fluminense tem bom trabalho e tal, beleza. O empate pode ser bom desde que Flamengo e Cruzeiro não vençam seus jogos. Agora é hora de você começar a ganhar num momento de tabela que é mais acessível que o Palmeiras. Para o Palmeiras, o Palmeiras enfrentou Cruzeiro, Flamengo, São Paulo, Corinthians, Ceará, Fortaleza fora, Internacional fora, na primeira perna do Brasileiro. Então, em tese, agora é hora de somar pontos. Se fechar o primeiro turno, se não na liderança, ali, ó, perdendo por saldo de gol. Porque, senão, você não vira o turno em condições de ser campeão brasileiro. Algumas não deram certo, outras saíram melhor, mas a gente não viu um time assim, um time titular, principalmente do meio para frente. Acho que a primeira linha a gente tem uma definição maior, mas do meio para frente realmente a gente tem, ainda mais com a saída do Estevão e do Rios, que eram esses pontos titulares, porque o resto mudava tudo. Sim. Então eu acho que tem essa questão aí. Será que ele vai dar sequência? Se der sequência, eu acho que é um indicativo do que ele acredita que tem que ser o time para essa sequência, não só de brasileiro, mas de Libertadores, Copa do Brasil e afins. E o Felipe Anderson, inclusive, é um tema que incomodou o Abel Ferreira em algumas entrevistas coletivas. Chama atenção até isso que a Joana está falando, né, Raed? Até comparando o time que teve na Copa do Mundo de Clubes com o Palmeiras que retorna ao Brasileirão. Felipe Anderson foi usado no primeiro jogo do Palmeiras contra o Porto e depois foi escanteado daquela equipe, algo que até a torcida se perguntava o motivo, né? O Felipe Anderson... Ele foi bem. O Felipe Anderson foi pouco usado depois disso na Copa do Mundo de Clubes. E aí, por outro lado também, um jogador que ganha durante a Copa espaço e no retorno não tem uma minutagem tão alta é o Alan também, que a gente imaginava até como um postulante à vaga que o Estevão deixa, que é outro jogador polivalente também, o Alan, nesse time, né? Eu acho que dá pra gente falar o seguinte, o Abel, na matéria da Júlia Dotto, ele fala da característica do Richard Rios e a diferença da característica pro Lucas Evangelista. O Richard Rios é aquele meio-campista que vai para ataque, que vai para 1 contra 1, que pisa na bola e tenta passar pelo adversário.
E o Estevão também é um jogador do 1 contra 1. Então, quando a bola caía no pé desses dois jogadores, o Palmeiras programava o jogo para que no último terço a bola caísse no pé desses dois jogadores para eles tentarem sair da marcação e criar uma possibilidade de ataque. Quando você perde o Rios e você perde o Estevão, você tem que mudar a forma de você atacar. Então essa bola, ao invés de ser procurada, ao invés das referências técnicas serem o Rios e o Estevão, para que eles pudessem ir para um contra um e passar pelo adversário, o Palmeiras vai precisar achar outros jogadores para receber essa bola no último terço. E aí o nível do jogo do Felipe Anderson pode crescer. O Vitor Roque ele pode ser procurado em outras oportunidades, ele pode também conseguir uma sobrevida aí no Palmeiras, conseguir se deslanchar como atacante titular, porque o Vitor Roque não é o jogador de imposição para empurrar a bola para dentro. Ele até faz isso, mas o Vitor Roque é o jogador de ataque, a última linha. Ele precisa que esse passe entre para ele e ele correndo na diagonal nas costas dos defensores. E quando você tem quando você tinha um time com o Estevão e com o Richard Rios, no último terço, essa bola só ia para o Vitor Roque em disputa. Então, pode ser que o Palmeiras consiga achar rapidamente, sem esses dois jogadores, uma outra forma de atacar a defesa adversária. E isso passa, obviamente, pela característica dos jogadores que vão entrar. Só para a gente fazer o registro também, né? Tá lá no GE. Globo, eu já citei, né? O Paulinho passou pelo procedimento cirúrgico, né? Já era sabido que o Paulinho, nessa volta da Copa do Mundo de Clubes, não seria uma opção, né? Ele passou por essa cirurgia na perna direita, de um incômodo que já havia sido tratado ainda no Atlético Mineiro, né? Ele chega no Palmeiras ainda ele faz a cirurgia em dezembro, né? Exatamente. Depois das decisões que o Atlético Mineiro teve na temporada... Joga no sacrifício. Ele já chega ao Palmeiras sem possibilidade de atuar, né? Ele volta a campo ali em meados de abril. Vai muito bem na Copa do Mundo de Clubes, um jogador muito importante, mas o próprio Abel já dizia que só podia contar com ele por cerca de 30 minutos, então o Paulinho acaba ficando para 2026, né? Para a gente esperar esse protagonismo desse jogador que foi bem quando foi acionado e teve um alto investimento também pelo lado do Palmeiras. Joana, me despeço de você por hoje. E vou trazer aqui agora mais algumas informações do próximo adversário do Verdão, que é o Fluminense, que jogará nesta quarta-feira, às 19 horas pelo Campeonato Brasileiro. Como podemos ver aqui na tabela, o Palmeiras atualmente está na quarta colocação no campeonato, com 26 pontos. Já o Fluminense está na oitava colocação, com 20 pontos. Vem de 2 derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro. Como podemos ver aqui no recorte das últimas 5 partidas da equipe do Fluminense, tanto no Campeonato Brasileiro como também do Mundial. No Brasileiro, os últimos 2 jogos foram 2 derrotas, Flamengo e Cruzeiro. Teve um jogo contra o Mirassol que foi adiado devido estarem ainda no Mundial. E teve os 3 últimos jogos do Mundial de Clubes, que foi a derrota para o Chelsea, e 2 vitórias, que foram contra o Al Hilal e a Inter de Milão. Já um recorte dos últimos 5 jogos entre Palmeiras e Fluminense, o resultado não é muito bom para o Verdão. São 3 vitórias do Fluminense, 1 vitória do Palmeiras e 1 empate. Vamos ver como o Abel vai montar o time para essa partida contra o Fluminense. Vamos ver se ele vai repetir a escalação do jogo contra o Atlético Mineiro. Desfalque certo, Bruno Fux, que levou o 3º cartão amarelo e está fora da partida. O resto, acredito que Abel possa até, inclusive, repetir a escalação. Enfim, essas foram algumas das informações. Se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião nos comentários e até o próximo vídeo. Valeu!